Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, sejam bem-vindos. Eu quero já te dizer o seguinte: estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na minha vida, na sua vida, vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus, beleza? Eu quero conversar contigo sobre disciplina e sobre amor. E é interessante nós fazermos essa compreensão, temos essa ideia correta da relação que existe entre amor e disciplina. Na verdade, entre força e disciplina. Porque um homem de verdade, ele precisa ter a sabedoria para ser firme quando é o tempo correto, a maneira correta, mas também ser afetuoso, de forma que, com equilíbrio, nós consigamos exercer nosso papel de líder e herói. Porque eu digo para você, tenho dito todos os dias com quem eu me encontro, Deus fez o homem para ser líder e para ser herói. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa comum. Porém, o Espírito Santo de Deus nos capacita para conseguirmos isso. Tranquilo? E bom, vamos lá, vamos conversar um pouco. Disciplina, o que seria disciplina? O que seria amor no contexto aqui? A disciplina nada mais é, se nós pegarmos no dicionário, eu trouxe até aqui uma definição, é ordem, um regulamento. Olha que interessante, uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Olha só, uma conduta que assegura o bem-estar, que assegura o funcionamento. Sem disciplina, não há um bom funcionamento. Sem disciplina, nós não conseguimos alcançar muitas coisas na nossa vida. Ou, na verdade, eu acredito que sem disciplina a gente não alcança praticamente nada. Isso tanto no âmbito de relacionamento, como profissional, e mesmo e principalmente no âmbito espiritual. Então, um homem forte em tempos difíceis, ele tem forjado o caráter, forjada a sua fé, para que quando a tempestade aparece, quando a dificuldade aparece, e com certeza ela vem, não sei como foi o seu dia hoje, segunda-feira, normalmente é um dia pesado, mas nós que estamos preparados em Cristo Jesus, nós que cremos que Ele tem cuidado de nós, nós conseguimos superar e passar, conforme diz o ditado, um leão por dia, enfim. Então, olha que interessante, a disciplina espiritual, e a Bíblia nos fala disso, ela é forjada, ela é formada através da leitura bíblica, através da oração e através do jejum, uma prática aí muito incomum hoje em dia, mas eu quero falar um pouquinho mais ao final sobre o jejum. Quem sabe você nunca nem ouviu falar sobre isso, mas olha que interessante, tem um provérbio que diz o seguinte, Provérbios de número 16, olha só: vale mais ter paciência do que ser valente. Olha que interessante. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Ou, conforme diz uma outra versão, é melhor ter o domínio próprio do que conquistar uma cidade. Porque o que adianta alguém ter sucesso em alguma área da sua vida, ou em várias áreas, se não tem um controle próprio, se não tem essa capacidade de se bem comportar diante das adversidades? E isso, meu amigo, ninguém tem de forma natural, ninguém nasce com isso. Isso é algo que é conquistado ao longo da vida, ao longo dos anos, com leitura, com compreensão da sabedoria revelada nas Escrituras, com oração, com o jejum, como eu já disse. E o que isso tem a ver com amor? Ora, olha que interessante. Nós aprendemos, com base na palavra e no currículo Hombridade, que 3 pilares são necessários para que haja paz em um lar, para que haja paz no contexto familiar. Seriam esses 3 pilares: o amor, a disciplina, e aqui onde entra realmente o que nós estamos falando, amor e disciplina. Qual que seria a relação entre eles? O amor, diferente do que se entende muitas vezes, não é ser legal. Ser legal muitas vezes é deixar de falar o que é necessário. Ser legal é deixar de fazer o que é preciso para corrigir, para orientar. E o amor, por sua vez, ele impõe limites.
ele impõe barreiras para o nosso bem-estar. E nisso reside a relação entre amor e disciplina. Então, um lar ele precisa do amor, da disciplina e da intimidade, certo? Sem isso, a paz fica bem comprometida ou até mesmo ela é impossível, né, em um lar. E a própria intimidade ela exige disciplina. A intimidade ela surge com o tempo e mediante um trabalho, um esforço. Por exemplo, é preciso ouvir, é preciso falar, é preciso ter tempo. E nos dias que nós vivemos, de tantos afazeres, tantas coisas, você há de convir comigo que não é fácil criar uma intimidade, até mesmo com aquele que nós mais amamos, com aqueles que nós mais amamos, a esposa, os pais, os filhos. Se nós não cuidarmos e não nos disciplinarmos, nós criamos um contexto no nosso lar de falta de intimidade. Então atenta para isso. Disciplina ela é necessária até mesmo para amarmos, até mesmo para isso. O amor ele vai muito além do que aquela ideia de sentimento. O amor ele é necessário em nossa vida, em nossos relacionamentos. Porém, sem essa ideia correta, sem esse trabalhar, tanto é que, olha que interessante, a autodisciplina do cristão é fruto do seu amor por Deus. E aí está uma grande diferença de uma vida com Deus e da religiosidade. Porque a religiosidade, ela nos leva a conhecer e tentar praticar uma série de regras. Não faz isso, não faz aquilo, isso é errado, isso é pecado, isso vai prejudicar, isso não vai. Porém, se não houver um amor a Deus, se não houver realmente um relacionamento com Deus, essas regras, em determinado ponto da caminhada, elas se tornam pesadas, chatas, elas desgastam. E é por isso que muitas vezes as pessoas desistem de uma caminhada. Agora, quando nós conseguimos ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, mediante o amor, mediante a disciplina e mediante a intimidade, certo? São coisas que são totalmente vinculadas. Aí é diferente, o nosso relacionamento, o nosso caminhar se assemelha ao de Cristo. Quando ele disse, por exemplo, eu e o Pai somos um. Eu ouço o Pai, eu reconheço a voz do Pai e Ele reconhece a minha voz. Ele estava falando do quê? De relacionamento e não mera religião. A religião ela não passa de uma cartilha. A pessoa chega e fala, essa religião aqui é cristã, budista, islâmica, enfim. Ela tem esse credo, essa forma de agir e pensar, e você tem que seguir. Tá? E se nós formos analisar, dificilmente vamos encontrar algum credo, algum fundamento religioso que não seja agradável, que não venha falar do bem viver, do respeitar o próximo. Mas apenas isto não é capaz de nos tornar homens fortes em tempos difíceis. Nosso vigor espiritual nos dá autoridade diante dessas dificuldades. Porém, como alcançar, como atingir um vigor espiritual? Vamos fazer uma analogia. Se tem algo que nós percebemos nas artes marciais, por exemplo, nós percebemos aí nas forças armadas, nas tropas de elite, é a disciplina. Estava passando esses dias atrás, assistindo uma série sobre as Forças Armadas Brasileiras, naquele pelotão específico que atua na selva. É dito que o melhor treinamento de selva do mundo é do Brasil. Né? E uma série que está passando bem interessante, nós percebemos ali a disciplina, o esforço, para quê? Para se moldar uma conduta, se moldar uma forma de agir naquele sistema que é muito diverso, muito diferente do que se vê no restante do mundo. E diante daquele ambiente, se ficar à vontade. Você percebe que aquele soldado, aquele militar, naquele ambiente, ele é treinado para ficar à vontade, para saber agir naquele contexto. E
quando nós falamos em vida espiritual, também o Espírito Santo, se nós formos disciplinados e o amarmos e tivermos intimidade com Ele, Ele vai nos moldando de forma que nós ficamos à vontade diante das circunstâncias e adversidades. Você com certeza já viu quando o Senhor Jesus ele é colocado ali diante de Pilatos, por exemplo, ou outras situações que ele foi afrontado, confrontado, colocado diante de pressão. Nós percebemos algo. O Senhor Jesus nunca perdeu a postura, nunca perdeu o controle. Mesmo preso diante do governador, que poderia mandar soltá-lo ou não, o governador ali questiona, que é Pilatos, questiona e até de forma ríspida diz a ele: mas você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender, para mandar matar ou te manter vivo? E o nosso Senhor Jesus, um homem forte em tempos difíceis, com todo o domínio daquela circunstância, devido à sua disciplina, devido à sua intimidade com Deus, diante de toda aquela circunstância adversa, o povo gritando lá fora: crucifica, mata. Os soldados ali com ele, diante do governador, ele diz assim: você não tem autoridade nenhuma que não te tenha sido dada lá do alto. E de tal forma ele falou, e com tamanha autoridade, que as escrituras nos relatam que o governador tremeu na base. Ele, como se diz, gelou diante da situação. Olha só, porque havia um controle da situação. E o que eu quero para a minha vida e quero para a tua vida é que nós, através de uma vida de ousadia, uma vida de disciplina, uma vida de busca, de aprendermos princípios revelados na palavra, em livros e cursos como este de Homens Fortes em Tempos Difíceis, conversando com outro, conforme eu falei no nosso último encontro, o ferro afia o ferro, um amigo ajuda outro amigo. Com tudo isso, gera um condicionamento, né? Você que é atleta sabe a importância do condicionamento físico, mas criamos um condicionamento espiritual. Note isso aí, um condicionamento espiritual que, independente das circunstâncias, com sol, com chuva, com tranquilidade, com tribulação, sendo atacado ou não, ou atacando, nós tenhamos o domínio e o controle. Por isso que Provérbios diz, eu vou até ler de novo, muito interessante, ó. É melhor saber se controlar, ter domínio próprio, do que conquistar uma cidade inteira. Por quê? Porque justamente a pessoa que sabe se controlar, independente da circunstância, porque as circunstâncias, você sabe disso, nós não temos controle. Estamos hoje diante aí dessa questão do Covid e não temos controle sobre isso. Uns falavam que teríamos o pico mês passado, outros falam que o pico é esse mês, outros falam que o pico será mês que vem, enfim, não há controle. Mas nós não ficamos, você, meu amigo, nós não ficamos à mercê das circunstâncias. Nós falamos já em outra conversa que quem possui um sistema de valores organizado não fica à mercê de outras pessoas, mas aquele que não tem um sistema de valores organizado, fatalmente ele fica à mercê. Esse cuidado que nós temos que ter, essa preocupação que nós temos que ter, certo? Então, a verdadeira vida cristã ela requer fé e disciplina física e mental. Fé, disciplina física e mental. Então, eu estou te falando algo que eu gostaria que você entendesse. Estamos indo muito além de ter uma religião. De falar, eu sou cristão, eu sou da igreja A, da igreja B. Muito além disso, uma vida forte em tempos difíceis, ela requer disciplina física e espiritual. É um preço difícil? Mas vale a pena. É um preço pequeno diante da paz, diante da vitória que nós almejamos. Vamos pegar novamente o exemplo aqui dos nossos militares, das forças especiais que atuam na selva. A glória, a conquista de ser bem preparado nessa missão, de ter, eles usam o brasão com a onça é o símbolo deles, para conseguir aquilo lá, é muita disciplina, é muito desgaste, é muita luta, mas
ele recebe. Quando recebe, parece que tudo foi leve, foi tranquilo. Por quê? Porque agora eu estou preparado, agora eu tenho essa capacitação. E assim, em toda a nossa vida, quando nós vencemos, nós conquistamos, né? Parece que todo aquele esforço, a dor, a disciplina física, mental, espiritual, passou, foi. Então eu quero te dizer isso, vale a pena termos esse esforço, termos esse vigor. E felizmente, o que nós percebemos é que vivemos uma cultura hoje de muito prazer, muita satisfação pessoal, de uma forma distorcida, e muito entretenimento. As pessoas falam, eu não tenho tempo para ler. Mas se nós pararmos, quem sabe até você diga isso, mas se pararmos e colocarmos no relógio quanto tempo nós gastamos com entretenimento, por exemplo. E é errado o entretenimento? Não vou dizer que é errado, mas você concorda comigo que a gente poderia fazer coisas mais úteis? Se formos disciplinados. Agora, no final de 1 ano, 2 anos, ao final de 3, 4 anos, olha a diferença de quem não foi por esse caminho cômodo, tranquilo, da indisciplina, e a diferença daquele que se esforçou, que buscou. Então, nós precisamos realmente ter esse entendimento. E eu quero até ler aqui um trecho do livro, falando sobre amor, tá? 7 características do amor que acompanham a salvação. Então, estamos falando disso. O amor por Deus, o amor pelos irmãos, o amor pela palavra, o amor pela comunhão com o Senhor, isso se revela através da oração, a adoração, por exemplo, o amor pelo ato de servir, o amor pela igreja, o amor pelo ministério. O ministério é serviço também, tá? Diz aqui o amor pelo ato de servir, mas o ministério é algo mais direcionado, mais específico. Então, todas essas características envolvem uma série de esforço e disciplina, certo? A autodisciplina, como eu disse, do cristão é fruto do amor por Deus. Se você ainda tem dificuldade de ter uma autodisciplina, é porque alguma coisa está atrapalhando o teu amor por Deus. Então é algo para nós realmente fazermos uma análise, para buscarmos uma correta compreensão. E nós precisamos seguir os padrões que a palavra nos ensina. Quando um homem, isso é muito interessante, quando um homem descobre o padrão de Deus para a sua vida, ele se torna bem sucedido em todas as áreas. Deus tem um padrão. O grande problema é que nós somos condicionados a vivermos dentro de um padrão. Nós somos condicionados a fazermos aquilo que as pessoas esperam de nós. E muitas vezes isso é errado. Então, descubra, o meu desafio para você é, descubra o padrão que Deus tem para você. Tá? Então, procure ao longo da história homens e mulheres que se destacaram, que fizeram história. Eles viveram um padrão porque eles descobriram o padrão de Deus para eles. Não seja um imitador. Tranquilo? Beleza? Pegou isso aí? Grava bem isso aí. Descubra o padrão de Deus para a sua vida, porque vale a pena. É difícil? Mas, meu amigo, o que não é difícil nessa vida? O que não é complicado? Principalmente quando algo é bom. Se algo é bom, normalmente é difícil. Quero ler também contigo, para nós falarmos um pouquinho sobre jejum, mas antes eu quero só ler aqui. Quando o homem descobre o padrão de Deus para a sua vida e alicerça a sua fé sobre os princípios da palavra, ele passa a ser bem sucedido em tudo que faz. Ok? Então, volto a dizer, descubra o padrão de Deus para a sua vida. Tranquilo? E, falando em disciplina, em amor a Deus, então vou falar agora sobre a palavra, sobre oração e sobre jejum. Bom, palavra. Deus, Ele deixou para nós a Bíblia. E nós precisamos, então, compreendê-la, buscá-la e ler realmente com
força, entusiasmo e ousadia. Eu te aconselho, de uma forma bem prática, a fazer o seguinte: leia Provérbios todos os dias. O livro dos Provérbios, ele possui 31 capítulos, então daí um por mês praticamente. Leia todo dia que você terá sabedoria e graça. Leia o livro dos Salmos diariamente. Os Salmos te dará coragem e devoção a Deus. A maioria deles foram escritos por Davi, e Davi foi um homem de muita coragem. Davi foi um homem de muita devoção ao Senhor. Então leia o livro dos Salmos, que com certeza você terá um aumento, um fortalecimento, um condicionamento espiritual acerca da coragem e acerca da devoção a Deus. Seja um homem forte, condicionado, espiritualmente bem condicionado. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, então palavra, leia. Não adianta acreditar que a Bíblia é de Deus, que ela é santa, que ela é sagrada, enfim, não é nada místico. Deus nos fez racionais, Deus te fez racional, e nós precisamos raciocinar, racionalizar, conforme a Bíblia nos ensina, certo? De forma a acreditar no que ela diz. Mas para acreditar, eu preciso saber o que está escrito nela. E se, como eu disse, você não tiver disciplina, nós não vamos a lugar nenhum. E aí nós temos uma barreira, um problema sério quando nós falamos em leitura no Brasil, que é a dificuldade que a maioria de nós tem de ler qualquer coisa que seja, certo? Mas eu quero te falar algo. Nesse livro Tesouro, essa semana nós vamos começar aqui mais um grupo, graças a Deus, mais uma turma aí vai começar essa jornada maravilhosa do curso Tesouro. Nos diz o seguinte, o livro é o melhor amigo do homem. Algumas frases aí para você raciocinar, guardar, memorizar, ok? Anotar. O melhor amigo do homem não é o cão, mas o livro. Outra frase interessante que ele coloca ali, que para mim foi muito impactante: a coisa mais barata que um homem pode fazer para o seu filho é ler, porém a mais cara, a mais destruidora é não ler. Olha só, então pessoas que se destacam, pessoas incomuns, você pode buscar uma característica é a leitura. Então eu não vou me deter muito nisso aqui não, ok? Analisa comigo agora a oração. A oração também é outro ponto que nós falamos muito e praticamos pouco. Mas o homem forte, o homem espiritualmente bem condicionado, ele ora, ele conversa com Deus, ele fala a Deus e ouve a Deus. E isso nada mais é do que uma forma de intimidade, de relacionamento. E nós precisamos praticar. E algo que nós percebemos na palavra do Senhor, que caracteriza muito claro essa questão da intimidade do relacionamento, presta atenção, é que não há uma fórmula, não há um ritual para se orar. Se nós buscarmos aí o lado místico, a coisa mais da mitologia, do misticismo também, são coisas diferentes, mas só para você entender o que eu estou falando, normalmente você coloca um ritual, toda uma ritualística para se chegar à divindade, falar com ela. Você não percebe isso na Bíblia, porque, meu irmão, Deus não está preocupado com rituais, Deus está preocupado com você. Deus se interessa por você, ter um relacionamento contigo, beleza? Olha bem aqui no meu olho que eu estou te falando isso aqui. Deus, Ele quer um relacionamento. Um relacionamento não tem ritual, ok? Se você está em casa com seus amigos, você não está preocupado em estar de camiseta, sem camiseta, se está descalço, se não está, tá de boa, está tranquilo. Agora, se estiver num ambiente formal, é diferente, a roupa que você usa, as palavras que você utiliza, cada ambiente tem a sua forma de interagir, isso é correto, isso é etiqueta social. Mas presta atenção, você pode orar de joelho, você pode orar deitado, você pode orar de pé, em voz alta, em silêncio, na sala, no banheiro, no carro. Você vai trabalhar, passa 1 hora no trânsito, meia hora no trânsito. Olha só, vai conversando com Deus, troca ideia, conversa, coloca suas ansiedades, suas preocupações, fique em silêncio para ouvi-lo. Oração faz diferença. O Homens Fortes em Tempos Difíceis, da grade do Hombridade, é baseado no livro do profeta Daniel. Daniel foi um homem de Estado, um homem que exerceu grandes funções políticas, e uma característica muito forte dele era justamente a oração. Palavra, oração, agora jejum.
E eu quero realmente ir para a reta final falando sobre jejum. Por quê? Jejum é algo que foge totalmente, completamente da nossa cultura. Algo estranho, algo excêntrico para muitos, algo que realmente nem mesmo os cristãos praticam. E se nós buscarmos o padrão da igreja primitiva, nós vamos perceber justamente o quê? Que o jejum era uma realidade e precisa ser uma realidade em nossas vidas. O que é o jejum? O jejum é abster-se de alimentos. E aqui ele diz algo muito interessante que eu gostei quando vi essa definição. Aqui, ó. A abstenção dos alimentos é um ato simbólico que representa a separação das coisas terrenas. Pelo jejum, cortamos o fluxo terreno que vai para o nosso corpo e aumentamos o suprimento espiritual que o nosso coração e mente recebem, sujeitando assim o físico ao espiritual. Esse é o principal propósito e resultado do jejum. Olha só, é submeter o físico ao espiritual. Deixo, por exemplo, de almoçar e tomar café da manhã, almoçar ao longo daquele dia, e em vez de fazer isso eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Olha só, eu estou abrindo mão de algo que alimenta o meu físico e preenchendo com algo que alimenta o meu espírito. Isso é muito bom. Isso é tão importante que o Senhor Jesus, por exemplo, após ser batizado, antes de iniciar, e só abrindo aí esse parênteses, o Senhor Jesus foi batizado com cerca de 30 anos. Ele foi às águas para ser batizado. E logo após, ele foi levado pelo Espírito Santo para um período de jejum, onde inclusive ele foi tentado pelo próprio diabo. Mas por que foi necessário o jejum? Para ele dar início de forma preparada. Ele estava espiritualmente condicionado. É interessante porque enquanto para estarmos fisicamente condicionados, precisamos nos alimentar muito bem. Temos aí os profissionais dessa área, os nutricionistas, que nos ensinam, nos instruem de como realmente fazer para termos uma boa saúde. Porém, espiritualmente, para estarmos espiritualmente condicionados, eu tenho que abrir mão dessa disciplina de tempos em tempos, abrir mão do que é terreno. Olha que interessante, e não tem nada de místico nisso. Isso é uma disciplina que nos lembra que nós precisamos do espiritual. Porque esse é o problema, nós esquecemos, nós focamos no que é natural, no que vemos, no que ouvimos, e esquecemos do espiritual. Então precisamos realmente ter domínio, ter controle, e o jejum nos ajuda muito nisso. Olha só que interessante isso aqui, presta atenção, por favor. Aqui achei muito interessante. Bom, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez o homem para dominar o mundo, você sabe disso. Bom, as plantas, os animais, para estar debaixo do domínio do homem. O pecado distorceu tudo isso. O homem, em vez de dominar, ele oprime, em vez de governar, ele destrói. Mas o fato é que Deus fez o homem para ser líder e herói. E nós precisamos restaurar e resgatar isso. Mas olha só, como as inversões vão acontecendo conforme o pecado toma conta. As plantas eram para ser dominadas pelo homem, certo? Vamos pegar aqui, cocaína, maconha, álcool e tabaco, cigarro. São todos derivados de plantas. E você há de concordar comigo quantas pessoas na face da terra são dominadas ou por cocaína, ou pela maconha, ou pelo álcool, ou pelo cigarro. Não vamos nem entrar aqui no contexto de legalizar isso ou aquilo. Estou dizendo de pessoas que são dominadas. E realmente há pessoas, você também sabe disso, que são dominadas por isso. E são dominadas em última escala aí, por plantas. Olha que interessante. Nós percebemos que houve a perda da autoridade, houve realmente esse declínio, mas nós precisamos restaurar, como falamos no nosso primeiro encontro, restaurar a hombridade com liderança, com disciplina. E aqui o jejum é uma forma de nós retomarmos essa força espiritual para sermos homens fortes em tempos difíceis. Ok? Tranquilo? E sem submissão à palavra, eu quero já encerrar com isso, sem submissão à palavra, corremos o risco de racionalizar nossa conduta, de modo a sancionar qualquer ato que cometemos. Olha que interessante. Sem submissão à palavra, você não tem a palavra,
ou seja, um parâmetro, um prumo. Se eu não tenho um prumo, um nível, eu fico à mercê de mim mesmo ou à mercê dos outros. E então eu começo a racionalizar o que eu faço, porque essa é uma tendência. Quando nós erramos, realmente a tendência é essa, é fazermos o quê? Trazer ali toda uma racionalização. Eu fiz, mas quem não faria? Eu fiz, mas estava difícil. Eu fiz, mas Deus conhece meu coração, e por aí vai. Mas a questão é, nós começamos a racionalizar e daqui a pouco qualquer coisa que nós fizermos terá uma justificativa. Então eu preciso me submeter à palavra para não ficar à deriva. Preciso dessa bússola para não ficar à deriva no mar. Um homem forte em tempos difíceis, ele ama a Deus, ama os seus, ama o próximo, e isso exige disciplina. Beleza? Então, seja um homem, seja realmente capacitado, com um espírito condicionado, realmente com vigor espiritual para vencer, para romper, para não ficar à mercê, para não ser subjugado pelo que está acontecendo lá fora. Tranquilo? Maravilha. E como normalmente nós fazemos quando terminamos, eu quero enfatizar com você o que está em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. De novo, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E para bem acabar, diz assim, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Que maravilha, que legal, como é bom estar aqui contigo, como é bom poder compartilhar, lembrar esses princípios, essas palavras tão fortes. Então, vamos ter esse compromisso, sermos disciplinados. Por exemplo, participar aqui do nosso encontro toda segunda-feira é um exemplo de disciplina. Chegar em casa, às vezes cansado, ou mesmo no trabalho, se você está e tem condições de ouvir, né? Então, ou mesmo aí através do podcast, só com áudio, ouvindo no carro, no trabalho, na rua, enfim. É uma disciplina, é realmente um esforço. E precisamos para sermos firmes, mas também sermos afetuosos. Beleza? E com isso, estamos terminando aqui a nossa conversa. Eu te digo, nos acompanhe nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, no YouTube. No YouTube eu tenho meu canal, temos também o canal da IBMR, temos também a conta no Instagram, tanto da IBMR, mas também minha conta. Siga-nos por lá, vamos conversando, vamos realmente dialogando. Eu quero teu feedback. Como ferro afia o ferro, um amigo afia outro amigo. Eu gostaria de ouvir e de conhecer aí a tua perspectiva desse nosso encontro, dessa nossa conversa, o que é bom, o que é ruim, coloca no chat, manda no privado, enfim, vamos conversando para juntos nós ajustarmos, estarmos juntos, homens fortes em tempos difíceis, beleza? Tamo junto, que Deus te abençoe, tenha uma semana poderosa em nome de Jesus. Até mais.